Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Sou o professor Renato, vou estar aqui com vocês nessa nova videoaula aqui da Escola Educando. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão conosco nessa caminhada, nesta busca por conhecimento, dessa ampliação da nossa formação de uma forma profissional e de uma forma madura de buscar conhecimento e da forma certa também, pois a Escola Educando vai propiciar para você o melhor conhecimento e a melhor formação. Desde já eu peço a colaboração de todos, pois as nossas aulas estão sendo gravadas aqui online e pode haver algum ruído, alguma coisa, algum som que pode atrapalhar um pouco o andamento da aula. Desde já eu peço desculpa, mas o conteúdo suprirá todas as necessidades, todas as interferências que possam surgir no decorrer desta aula. Então agora, meus alunos, a gente vai começar a falar um pouco sobre os temas de hoje. Hoje nós estaremos falando sobre medicação, que é um tema muito importante, bem recorrente no dia a dia do profissional, nutrição, que é uma das partes mais importantes para manter a saúde do nosso paciente, e vamos falar um pouco sobre a úlcera de pressão, que pode ocasionar grandes complicações e vários transtornos na vida do nosso paciente. E é sempre bom o profissional estar conhecendo um pouco sobre esse assunto. Vamos então iniciar falando sobre medicação, e sobre medicação a gente vai começar falando sobre os tipos de medicamentos. Você sabe quantos tipos de medicamentos existem? Quando eu falo tipos, são as categorias, aqueles que você encontra na farmácia quando você vai comprar a medicação. Alguns deles vocês até conhecem, mas tem um que é um pouco conhecido, pouco falado e tem muita gente que tem um certo preconceito com relação a ele. Nós estamos falando de quem? Dos medicamentos de referência, os similares e os medicamentos genéricos. Vamos falar de cada um deles agora. Os medicamentos de referência, de uma forma bem simples de ser entendido, são aqueles medicamentos produzidos por um laboratório que criou esse medicamento. Temos vários laboratórios, esses laboratórios são conhecidos como grandes empresas farmacêuticas. Essas empresas, elas têm um grande número de cientistas que trabalham dia a dia para poder desenvolver ou aperfeiçoar as medicações já existentes. Desenvolvem novas e aperfeiçoam outras. Nesses dias de pandemia, a gente tem muito ouvido falar dessas empresas farmacêuticas que fizeram uma verdadeira corrida, uma batalha para ver qual que produzia mais rápido uma vacina para combater esse vírus que está nos assolando neste momento. Então é assim que funciona. A empresa, quando ela consegue produzir uma medicação nova, ela criou uma medicação nova que não existia para combater ou uma doença nova, ou uma doença que já é conhecida pela sociedade, mas que os tratamentos não são tão eficientes, mesmo que sejam eficientes, mas que a medicação dá várias reações adversas e causa certos incômodos e desconforto nas pessoas que tomam essa medicação, ou até mesmo tem um alto custo de produção e acaba tendo um valor para o consumidor muito alto. Então esses são motivos que levam essas indústrias a produzir um medicamento novo. Quando ela produziu esse medicamento, ela costuma dar entrada numa coisa chamada de patente. Ou seja, essa patente garante que no mundo inteiro, somente esse laboratório que criou essa medicação pode produzir ele. E durante um determinado tempo, geralmente 10 anos, nenhuma outra empresa pode produzir esse medicamento. Então a empresa que criou o laboratório, a farmacêutica que criou esse medicamento, ganha muito dinheiro, muitos royalties em cima de sua venda. E isso é lucro para ela. Isso essa patente é uma propriedade intelectual, como se acontece em músicas, livros, direitos autorais, que não pode haver plágio. E se alguém quiser copiar, outra empresa farmacêutica quiser copiar esse medicamento durante essa patente, ele é processado e tem que pagar uma certa quantia para o governo do local onde essa empresa está localizada. Ou seja, para ela ter essa patente, ela tem que gastar muito dinheiro, para ela ter essa blindagem, esse direito de exclusividade sobre o produto. Ela tem que pagar muito caro. E esse pagar muito caro faz com que ela tenha essa exclusividade e que o preço seja um pouquinho mais elevado.
Essas medicações, elas têm algumas leis, algumas legislações que regem ela. Nós estamos falando de medicação de referência, é aquela criada por um laboratório, é algo novo, algo que não tem nada parecido no mercado, algo totalmente inédito. Ou seja, essa medicação, ela tem que seguir alguns princípios. Ela tem que pagar vários impostos para o estado, para o país onde ela está inserida, a empresa farmacêutica. Ela tem que pagar várias tributações para poder passar pelas vigilâncias, para fazer os testes de qualidade. Igual aqui no Brasil, a Anvisa fica vigiando bastante para saber se realmente pode ser distribuído para a população, se não vai causar nenhum tipo de mal à população em geral que fizer uso dessa medicação. E isso é muito caro, então a patente serve para isso e o preço fica um pouquinho mais alto. Uma das coisas que pede para ter patente é que a medicação ela tem que ter 2 nomes. Ela tem que ter o nome químico e ela tem que ter o nome fantasia. O nome químico nada mais é que o nome da substância que encontra-se dentro da medicação. Por exemplo, um exemplo clássico é o dipirona sódico. Alguém já tomou dipirona aí? Se sim, fala para mim, manda uma mensagenzinha de fumaça que chegará aqui. Brincadeiras à parte. Então, a dipirona sódica é um nome químico. Porém, essa empresa que criou o medicamento de referência, ela não pode usar esse nome químico na hora de colocar na caixinha para vender o produto. Ela tem que colocar um nome fantasia. Por isso que a gente tem nomes fantasias como o Anador, o Lisador, a Novalgina, que são tudo medicações fantasia, nomes fantasias, que o nome químico dele é a dipirona. Então, o que vem na medicação é a dipirona, só que nas caixas vem escrito, em vez de dipirona, vem escrito Anador, Lisador, Novalgina, esse é o nome fantasia. Agora, esse nome dipirona, a gente vai ver ele mais pra frente quando a gente for falar de outro tipo de medicação. Agora eu pergunto, vocês entenderam o que é um medicamento de referência? Medicamento de referência é aquele medicamento novo que acabou de ser criado por um laboratório e tem a patente. É aquele laboratório que pode vender essa medicação num prazo de 10 anos sem ninguém copiar o princípio ativo, ou seja, a substância que contém nessa medicação. Porém, quando acaba essa patente acaba, outras empresas farmacêuticas elas podem começar a produzir essa medicação. Podem fazer, mas para elas poderem fazer essa medicação, elas não podem usar o nome fantasia que a outra empresa usou. Por exemplo, a empresa que criou a dipirona, ela está lá como Novalgina. A Novalgina é a dipirona sódica, só que Novalgina é o nome que vem na caixa e o que vem dentro da medicação é a dipirona sódica. Então, se você falar Novalgina, você está falando de dipirona sódica. Agora, se a outra empresa, a empresa B, nisso foi a empresa A que criou o medicamento de referência. Agora a empresa B, ela vai criar essa medicação de dipirona também, ela não pode colocar na caixa dela como nome Novalgina, pois Novalgina já é da empresa A. Então, o que ela faz? Ela vai criar a dipirona, só que agora ela vai colocar como Anador. É outro nome fantasia para o mesmo princípio ativo que é o dipirona. Isso é a medicação de referência e essa nova empresa que surgiu vendendo dipirona é a empresa que está fazendo uma medicação similar. Então, é de referência é quem criou, é a primeira. E a similar é a partir da quebra da patente, a partir que acaba a patente que pode ser comercializada por outras empresas, então aparecem as empresas similares. Vou dar um exemplo mais fácil de ser entendido. Aqui no nosso estado, no Espírito Santo, nós temos na cidade de Vila Velha uma empresa de chocolate chamada Garoto, que é conhecida no Brasil e no mundo inteiro. Porém, a Chocolate Garoto é uma das empresas mais antigas que tem. Só que atualmente surgiu uma nova empresa aqui no nosso mercado brasileiro que tem ganhado muito espaço e muitos admiradores e fãs, que é a Cacau Show. A Chocolates Garoto desenvolveu a fórmula do chocolate, vamos supor, como se fosse uma hipótese. A Cacau Show, depois de um determinado tempo, foi lá e começou a usar esse chocolate criado pela Chocolates Garoto e começou a fazer chocolates também.
Ambas trabalham com chocolate, só que uma é chocolate garoto e a outra é... Qual é o nome da empresa que eu acabei de falar? Prestaram atenção? Cacau Show. São duas empresas que vendem chocolate com nomes diferentes, Cacau Show e Chocolates Garoto. Isso acontece com as nossas medicações. Novalgina é a medicação que contém dipirona sódica, que é a medicação de referência, e temos o Anador, que também vende a dipirona sódica, porém é uma medicação similar. Então, se você for na farmácia algum dia comprar uma medicação, eles vão falar para você, eu tenho a medicação de referência, eu tenho a medicação similar. Você pode buscar as duas, tanto faz. A única coisa que vem é que aumentou a concorrência, então o preço abaixou. Primeiro, de referência era mais caro, quando começou o similar, o preço abaixa. Porém, surge um terceiro grupo, que é a medicação genérica. Você já ouviu falar no medicamento genérico? O medicamento genérico nada mais é que empresas que também querem vender a dipirona sódica, porém elas não querem pagar tanta tarifação, tanto imposto, ter tanta burocracia para colocar a medicação no mercado. A única coisa que ela vai ter que comprovar é que a forma dela produzir a medicação é idêntica das outras. E a medicação dela é exatamente aquela, ou seja, é a dipirona sódica na mesma concentração, ou numa bem próxima. Essas são as únicas coisas que ela tem que comprovar para a Anvisa para poder funcionar aqui. Enquanto as outras vão ter que ter registro de marca, ter registro de várias outras categorias para poder vender. Que se você tem um nome fantasia, você vai ter que pagar por aquele nome fantasia. Então, essa medicação genérica, ela não tem nome fantasia. Na caixinha dela vai vir escrito um nome químico, o nome da substância, do princípio ativo que vem naquela medicação. No caso, se você for comprar dipirona, vai estar escrito dipirona e embaixo dipirona sódica. Então, a genérica é simplesmente isso. Temos de referência que é quem criou, o similar é aquelas outras empresas que vão fazer da mesma forma que o original, assim que acaba a patente, e vão ter o nome próprio da empresa dela. Agora, o genérico, eles querem economizar, não querem gastar com impostos para poder oferecer um produto mais baixo, mais barato e mais acessível para a maior parte da população. Então, todos três são medicamentos seguros que você pode utilizar. Essa é a primeira parte da nossa aula. A segunda parte é que a gente precisa saber como eu preciso administrar, de onde vai vir essa medicação que eu vou administrar no meu paciente. Tem tantas formas hoje de você conhecer medicamentos, de você saber a ação, as reações, saber tudo sobre essa medicação. Principalmente a internet e os nossos vizinhos e familiares e amigos, até aquela pessoa que fica dentro do ônibus conversando e você prestando atenção na conversa alheia. Eu sei que ninguém daqui da turma faz isso, mas sempre tem alguém assim que a gente não conhece, não sabe quem é, né, que presta atenção na conversa dos outros. Ou seja, todas são formas de você conhecer as medicações e saber a ação delas e saber se alguma pessoa utilizou. Porém, é correto essas formas? Eu te digo que não. A forma correta de você administrar, comprar e fazer uma medicação para o seu paciente é com prescrição médica. Você tem que procurar um profissional médico, levar o seu paciente lá, caso ele sinta alguma coisa, converse com os familiares, oriente eles que precisa de uma consulta, que ele está sentindo alguma coisa. Chegando ao médico, o médico vai prescrever a medicação desse paciente. Quando o médico prescreve a medicação do paciente, nós precisamos nos atentar para algumas coisas. E que coisas são essas? A primeira é que na prescrição, de preferência, ela tem que ser digitalizada, ou seja, o médico tem que fazer ela no computador para assegurar que todas as pessoas consigam ler aquela prescrição. A gente sabe que tem médico que tem uma letra feia e não tem jeito. Por mais que seja falada, a letra deles continua feia. Então, não tem como mudar isso. E se ele fizer no computador, já facilita para todo mundo. E nessa prescrição, além de ser feita no computador, ela tem que constar o nome do paciente completo e tem que estar escrito de forma correta. Não pode ser deixar passar desapercebido que
a leitura da prescrição para ver se aquela prescrição é realmente do seu paciente. Eu já vi casos em que o médico, na correria, prescreveu para o paciente e acabou entregando a receita para outro paciente. E isso pode dar algum transtorno. Se a pessoa vê tudo bem, troca, volta lá nele, entrega a prescrição, mas caso não veja, entrega para a farmácia, o farmacêutico, o atendente da farmácia, não veja que é o paciente trocado, pode te dar a medicação, você comprar, chega em casa e administra no paciente sem ser a medicação correta. Então tem que ter o nome do paciente completo e nome correto na prescrição. Outra coisa que deve constar é o nome do médico, o nome completo. Tem que ter o nome e o carimbo. Nesse carimbo tem que estar constando o número do CRM, o número do registro desse médico. Tem médico que carimba de qualquer forma, que o carimbo sai meio apagado, só aparece uma parte. Não, se acontecer isso, você tem o direito de pedir para o médico para ele carimbar novamente, carimbar direito para que saia todos os dados necessários ali naquela prescrição, pois essa prescrição é um documento. Caso a medicação a medicação prescrita cause algum efeito colateral indesejado e pode dar alguma complicação mais severa, mais grave no seu paciente, tem como você comprovar quem é o médico que prescreveu aquela medicação através do nome dele e do CRM dele. Que alguns só faz um círculozinho lá, uma rúbrica bem feia lá na prescrição, dá um carimbo mal feito, você não sabe identificar pela rúbrica nem pelo carimbo. Então é melhor que você, na hora que pega a prescrição médica da medicação do paciente, peça para ele carimbar de forma correta, ok? É um direito seu, é um direito do paciente. Outra coisa que a gente precisa saber também é que nessa prescrição deve conter o nome da medicação, a dosagem da medicação. Por exemplo, o médico prescreveu lá losartana potássico, que é uma medicação utilizada quando o paciente sofre de hipertensão, ou seja, tem pressão alta. Só que losartana a gente tem de 25 miligramas, a gente tem de 50 miligramas. Qual é a miligrama que o médico quer que o paciente tome? Então ele tem que ser o nome da medicação e logo em seguida as miligramas ou ml da medicação. Por exemplo, o médico prescreveu um xarope e o xarope vai vir em ml. Eu quero que você dê 100 ml, 200 ml, 300 ml para esse paciente, ok? Então, logo depois do nome da medicação, deve conter as miligramas ou os ml, que é a dosagem dessa medicação. E outra coisa importante, quando o médico prescreve o nome dessa medicação, ele pode prescrever daquelas 3 formas que a gente falou. Ele pode colocar o nome de referência, ele pode colocar o nome similar ou ele pode colocar o nome genérico. Isso, ele não tem um padrão qual ele deve colocar, qual ele é obrigado a colocar. Ele pode colocar qualquer um deles, lembrando que todos se referem à mesma medicação. Então pode ter uma medicação que tenha mais de 20 nomes, mas se refere ao mesmo princípio ativo, ou seja, o mesmo nome químico, dipirona sódica, por exemplo. Outra coisa que eu preciso saber, além do nome, da dosagem, que é quantas miligramas ou ml, é a forma de administração. Essa medicação vai ser por via ontológica, auricular, que é no ouvido, vai ser ocular, nos olhos, vai ser nasal, no nariz, vai ser oral, vai ser tópica, vai ser retal, vai ser subcutânea. Qual é a forma que eu devo administrar essa medicação? E outra coisa também que deve ter nessa prescrição médica é a quantidade de vezes que essa medicação tem que ser administrada. Ou ele vai colocar o horário de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, de 8 em 8, 12 em 12, de 24 em 24, de 3 em 3 dias, de 7 em 7 dias. Enfim, ele vai ter que dizer de quantas em quantas vezes vai ser administrada essa medicação no paciente. E de preferência colocar a duração do tratamento, se for caso como antibióticos. Ele quer o quê? 7 dias, 14 dias, 15 dias? Quanto tempo ele quer que esse antibiótico seja administrado? O familiar ou o cuidador, ele não é obrigado a fazer a conta para saber quanto tempo vai dar aquele tratamento. Isso o médico já tem que dizer para deixar claro para o paciente, para o familiar, para aquela pessoa que está acompanhando o paciente naquele momento. Então é importante a gente estar dando uma olhadinha nisso. Agora,
As vias de administração. As vias de administração, eu acabei de falar para vocês. Nós, cuidadores de idosos, nós fazemos medicações em algumas vias, alguns tipos de medicação. O primeiro deles é auricular ou ontológica. A gente pinga gotinhas no ouvido do nosso paciente caso ele tenha algum problema e seja prescrito por um médico a medicação para ser pingada nessa região do corpo que é no ouvido do paciente. Nós podemos sim, cuidadores, fazer esse tipo de medicação. Outra medicação que a gente pode fazer é a medicação oftalmológica ou ocular, quando o paciente precisa de colírio ou de pomada nos olhos. A gente, sim, pinga colírio nos olhos do paciente, a gente passa a pomada nos olhos do paciente. Quando eu falo passar pomada nos olhos do paciente, não é passar pomada lá dentro da esclerótica, dessa parte branca do olho, não. É passar nas pálpebras, assim, abrir um pouquinho, passar. Tem alguns pacientes que necessitam passar uma certa pomadinha ali nesses olhos. E quem vai prescrever é quem? O médico, o oftalmologista. Outro tipo de medicação que a gente pode administrar, uma via que nós podemos administrar a medicação no paciente, é a medicação nasal. É pelo nariz do paciente. Pelo nariz nós podemos pingar alguma solução lá dentro. Nós podemos, além de pingar, nós podemos fazer inalação para o paciente, que é a famosa nebulização. Nós podemos colocar algumas outras coisas no nariz do paciente, como uma máscara de CPAP para fazer uma fisioterapia respiratória, que também nós podemos colocar essas máscaras. Mas como nós estamos falando de medicação agora, vamos ficar com as medicações que são em gotas, que a gente vai pingar, e a inalação, que vai ser aquele gás através da nebulização. Lembrando que esse gás através da nebulização, que a gente chama de inalação, ele pode ser tanto soro puro, com Berotec, Atrovente, ou ele pode vir com outras medicações que também podem ser prescritas pelo médico para fazer de forma inalatória, ou seja, pela nebulização. Outra medicação bem clássica é a que a gente mais administra no dia a dia da prática profissional do cuidador de idosos, é a medicação oral. É aquela medicação que o paciente toma pela boca, que são os famosos comprimidos. Mas também, além de comprimido, nós temos os xaropes e nós temos também outros tipos de medicações além do xarope. Quando a gente fala em medicação via oral, a gente pensa só em comprimidos. Nós temos comprimidos, nós temos cápsulas, nós temos drágeas, que a gente precisa conhecer eles. O comprimido é aquele bem clássico, é aquele comprimidinho puro, que geralmente a cor mais normal dele é branco, ou rosa, ou vermelho. Esse comprimido, geralmente, os que mais são conhecidos são aqueles que têm um gosto ruim, amargo. Colocou na boca, encostou na língua, ele já fica amargo. Isso é porque ele não tem nada revestindo ele para impedir que a substância, o princípio ativo, encoste diretamente na língua. Quando coloca uma camada protetora para esse princípio ativo não encostar diretamente na língua, a gente chama ele de drágea. Ele vem uma películazinha recobrindo ele. Ele parece aquelas balinhas de chocolate que vem com a coberturazinha colorida por cima. Não sei se vocês lembram dessas balinhas de chocolate. E agora a gente tem as nossas cápsulas, que são aquelas conhecidas que você vê uma partezinha encaixada na outra e tem um pozinho dentro, que você pode separar essas cápsulazinhas e tomar essa medicação. Ok? A gente tem esses tipos de medicamento, a gente tem outros também, por exemplo, nós temos o ômega 3 que vem a cápsula, é esse que a gente toma. E nós temos o ômega 3 que ele vem também, que são gelatinosazinha, vem clarinha dentro. Eu vou estar deixando o material para vocês estarem dando uma olhada, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre tudo isso que está sendo falado agora. E é importante que vocês estudem um pouquinho esse material. Outra forma que a gente tem também é o tópico. Já ouviu falar esse nome? Tópico. Tópico não é aqueles tópicos que a gente vê em livros, revistas, não. Agora a gente está falando de medicação tópica. É aquela medicação que vai na pele, que você vai passar na pele, que são os cremes, as pomadas, que você coloca na pele do paciente. Você pode fazer uma massagem para poder aliviar alguma dor, ou você pode passar quando ele tem alguma escoriação leve, um arranhão, ele esbarrou em alguma coisa, e você passa ali a pomadinha para poder ajudar na cicatrização. Nós temos a medicação via retal,
que é aquela medicação que é introduzida no ânus do paciente, que o mais comum é o supositório, que você vai colocar lá quando o paciente estiver com dificuldade de fazer o cocô dele, e você vai colocar, ele vai fluidificar esse cocô que está mais sólido e o paciente consegue evacuar. E nós temos a subcutânea. A subcutânea, nós cuidadores, os mais conhecidos, é a insulina, e nós temos também os anticoagulantes, que todos eles são aplicados no tecido adiposo embaixo da pele. Não é na pele, é embaixo da pele, é na camada mais profunda da pele, naquela gordurinha que a gente tem. A gente aplica essa medicação adiposa, a gente vai ver daqui a pouco, onde é aplicado ela quando a gente falar de insulina. E nós temos essas duas categorias. Só lembrando que os anticoagulantes, geralmente, eles ardem um pouco, eles queimam um pouco, os pacientes reclamam um pouquinho na administração dele. Mas nós, cuidadores, administramos essas medicações também. A única medicação que nós, cuidadores, não fazemos é a medicação conhecida como medicação endovenosa e intramuscular. Se for no músculo, nós não aplicamos, e se for na veia, nós também não aplicamos. Intramuscular e endovenosa, isso fica para o profissional da enfermagem. As outras nós podemos administrar. Só lembrando que não é para levar seu paciente na farmácia, que as farmácias não são autorizadas a aplicar medicações. Tem algumas farmácias que aplicam, mas de forma burlando a legislação, burlando a lei, e se acontecer alguma coisa com seu paciente com aquela aplicação, você que levou no local errado é o responsável por isso. Lembra lá do nosso Estatuto do Idoso? Você pode responder por isso, por ter levado o seu paciente num profissional que não é preparado, não é qualificado e não é autorizado a aplicar essas medicações, ok? Por enquanto, a gente está falando sobre medicações. Eu vou falar agora um pouco para vocês sobre o armazenamento dessas medicações. A gente já viu quais são os tipos de medicação, falamos um pouco da prescrição médica, falamos sobre as vias da administração. Agora, o armazenamento. Agora vem a parte mais interessante da nossa aula. Pensando bem, eu vou deixar essa aula para daqui a pouco, para o próximo vídeo, que esse daqui já está ficando muito grande, e senão daqui a pouco não vai ter espaço para colocar aí no YouTube. Vai demorar demais e vocês vão acabar perdendo essa aula. Então vamos lá? Vamos ficar para a próxima? Daqui a pouquinho eu volto.